João capítulo 16, eu vou ler do verso 25 ao verso 33. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já chegada em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar. Amado e eterno Pai, Tua bendita palavra foi lida, Pai, e nós cremos firmemente que o Senhor fala por meio da Escritura. Louvamos o Teu nome porque o Espírito habita em nós e é promessa do Senhor que Ele nos guiaria a toda a verdade. Que seja assim nesta noite, que a Tua palavra console, conforte, exorte o nosso coração, que a Tua palavra nos anime para a Tua glória e louvor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o homem, por conta da queda e do pecado que nele habita, se acha autossuficiente. E isso acaba sendo um auto-engano, porque nessa autossuficiência ele se afasta de Deus e, como nós vimos pela manhã, ele acaba buscando ídolos. O texto da manhã nos mostrou por que não confiar nos ídolos. E agora nós vamos entender um pouco mais acerca desse assunto. Lembre aí que Paulo diz que o homem rejeitou o conhecimento de Deus e preferiu os seus próprios pensamentos, ou os seus nulos pensamentos. O homem caído precisa ter o coração então renovado, a fim de compreender o Evangelho, a fim de compreender a sua situação diante de Deus, a sua necessidade de Cristo, e então, compreendendo tudo isso com um novo coração, ele se volta ao Senhor em arrependimento. Mas nós sabemos que mesmo após a salvação, por causa do pecado remanescente, crentes terão de continuar lutando o tempo inteiro contra si mesmos. Isso lembra que o chamado do Evangelho é um morrer para si mesmo a cada dia. Foi isso que Jesus disse. Quem quiser vir após mim, negue-se a cada dia. Negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz. É preciso então lidar com o ego e é preciso compreender a cada dia essa dependência que nós temos do Senhor. Nós estamos aqui no finalzinho do último discurso de Jesus aos seus apóstolos antes de ele ser morto. Jesus já falou abertamente aqui acerca da sua partida. Ele também já falou acerca da vinda do Espírito Santo, razão dos discípulos então não precisarem se preocupar, porque eles não ficariam órfãos. Seus discípulos, vimos aqui, não compreenderam bem aquilo que Jesus disse, e essa foi a razão deles também ficarem entristecidos e confusos, quando Jesus disse: eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Ele vai ou ele não vai? Daqui a pouco Jesus disse: olha, eu vou ver vocês novamente.
a cabeça destes homens estava de fato confusa. E então Jesus disse nos versículos anteriores, ou mostrou nos versículos anteriores, como é que estes homens poderiam ir desta tristeza até uma condição de alegria. Você viu isso no sermão anterior. Agora Jesus está encerrando o seu discurso. E nas palavras finais de Jesus, você percebe que você é totalmente dependente de Deus. É sobre isso que tratam estes versículos finais do capítulo 16. Você depende totalmente de Deus. Primeiro, para compreender o Evangelho. Jesus vai dizer isto aqui de forma clara. Lembre-se que os discípulos não estavam compreendendo as palavras de Jesus, e após ele explicar, ele afirma a chegada de um novo tempo. Veja o verso 25. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Jesus está anunciando a chegada de uma nova era. Lembre-se que Jesus usou de fato muitas figuras no seu ensino, e aqui mesmo no Evangelho de João, você viu algumas delas. Por exemplo, Jesus falou diante do templo que destruiria o templo em 3 dias e que iria reconstruir. E os discípulos não entenderam nada. Do que esse homem está falando? Esse templo levou tanto tempo para ser construído? Que negócio é esse? Jesus também falou acerca da água que ele tinha e que matava a sede para sempre. E aquela mulher falou: mas que água é essa? Eu não conheço esse tipo de água. Jesus, num discurso duro, falou: quem não comer da minha carne e não beber, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E isso deixou os discípulos ainda mais confusos, principalmente pelo fato de que era proibido ao judeu comer sangue. Como é que Jesus usa então uma figura dessas? Jesus afirmou que antes que Abraão existisse, ele era, eu sou, e muitas outras figuras. É sobre isso que Jesus está falando aqui. O tempo em que as coisas serão faladas de forma mais clara estava chegando. E ele afirmou isso naquela mesma noite. Veja os versículos 12 e 13 para você lembrar isso. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha, eu tinha muita coisa, vocês não podem suportar, virá o Espírito que vai explicar tudo. E Jesus está retomando esta ideia aqui, quando ele diz: estas coisas vos tenho dito por meio de figuras, vem a hora em que eu não vou mais falar por meio de figuras, ou de comparações, vem a hora em que eu vou falar claramente a respeito do Pai. Que hora é essa? Que tempo é esse? É exatamente o tempo em que o Espírito será derramado, e as coisas se tornarão claras. É o Espírito enviado por Cristo, que deixa tudo mais claro, iluminando a mente dos discípulos. João mesmo já fez referência a isto que ocorreu, ou que ocorrerá com os apóstolos mais à frente, só para você ter uma ideia. Abra sua Bíblia em João capítulo 2. E nessa ocasião aqui, em que Jesus falou a respeito dele como templo, e de destruir o templo, e reedificar o templo, e os discípulos não entenderam nada. O verso 22 diz: quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Aquilo que não estava sendo compreendido naquele momento, depois da ressurreição, se tornou claro. Vá no capítulo 12.
No capítulo 12, verso de número 16, você tem assim: seus discípulos a princípio não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. De novo, quando Jesus foi glorificado, você sabe o que aconteceu depois disso? Veio o Espírito do Senhor. Vá no capítulo 13, o verso 7. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-á depois. Jesus está lavando os pés aos discípulos, e Pedro falou: não, meu não, de jeito nenhum. E então Jesus vai falar: eu sei que está difícil de entender o que eu estou fazendo, você ainda irá compreender. Pois é sobre esse tempo que Jesus está falando, e ele está mostrando que os discípulos dependem dele para a compreensão, porque é ele que envia o seu Espírito. Sem a obra de Jesus, sem a obra do Espírito enviado por ele, não há clareza na compreensão. Não há como compreender o Evangelho. E então, quando você nota os ensinos dos apóstolos no Novo Testamento, você percebe que no ensino dos apóstolos não há tantas figuras. O ensino dos apóstolos fala da obra de Jesus bem claramente e bem diretamente. O ensino é límpido, é bem claro. Obra do Espírito Santo. O Espírito trouxe clareza àqueles homens e agora eles doutrinam a igreja, explicando toda a obra do Senhor Jesus Cristo. Isso não quer dizer que não haja coisas difíceis no Novo Testamento, certo? Você sabe que existem. Pedro mesmo faz referência aos escritos de Paulo, falando a respeito disso. Paulo escreve algumas coisas difíceis de compreender, mas são compreensíveis pelo Espírito de Deus. Mas o ensino e a aplicação do Evangelho nas epístolas é nitidamente e claramente mais direto. A obra de Cristo é anunciada em termos claros, principalmente nas ligações que são feitas com o Antigo Testamento, trazendo luz onde só havia sombras. Tudo falando acerca do Messias que viria. Isso significa então que você não aprende sozinho. Você depende totalmente de Cristo para compreender o Evangelho. Meus irmãos, há muitos crentes que já perderam essa noção. E você precisa avaliar se você não está entre estes crentes. Crentes que perderam o entendimento de que eles precisam do Jesus para compreender a Escritura. E não é difícil fazer esse tipo de avaliação. Por exemplo, se você assume uma postura arrogante diante daqueles que ainda não chegaram na maturidade e no entendimento que você tem do Evangelho, dizendo ou achando que essas pessoas são tapadas, que essas pessoas são meio burrinhas, você já perdeu até há muito tempo a noção de que você dependeu de Cristo para chegar ao entendimento. E é curioso, porque há algumas pessoas que acabaram de compreender uma verdade e já saem falando em tom professoral, olhando para os outros como tolos que não compreendem nada. Não estou entendendo a sua dependência de Cristo. Acham que agora eles compreendem pelos seus próprios esforços. Eu já citei o que eu vou dizer aqui em outra oportunidade, mas eu preciso fazer de novo, porque exemplifica muito bem o que eu estou dizendo aqui. Há um trecho de um debate de um pastor calvinista que todo mundo fica compartilhando aí no Facebook, para lá e para cá, nessa briga aí com os arminianos. E ali então está o pastor tentando provar a verdade do calvinismo e de repente uma pergunta é feita. E a pergunta é: pastor, por que você é um calvinista? E a resposta que deixou o pessoal empolvorosa, dizendo: olha, esse pastor é joia, foi a seguinte: eu sou calvinista
porque eu tenho uma Bíblia em casa e eu leio. Você consegue perceber o que está por trás dessa resposta? Você consegue perceber a arrogância por trás dessa resposta? Onde está a iluminação do Espírito Santo? Onde está a obra de Jesus, que torna a Escritura clara? Não, eu sei ler. Eu tenho Bíblia em casa. Segue-se então, que quem não é calvinista, ou não sabe ler, ou não tem Bíblia em casa, ou as duas coisas. Nem tem Bíblia em casa e nem sabe ler. Isso é arrogância. Se alguém chegou à compreensão correta das doutrinas da graça, o mérito é de Cristo. Porque você depende plenamente de Cristo e da iluminação do seu Espírito. O que passa disso é tolice, presunção. Você depende de Cristo para entender o Evangelho. Então louve a Deus pela vinda do Espírito Santo que habita em você e que guia você à verdade. E depois de aprendido o Evangelho, dê glória a quem merece glória, com humildade no coração, sabendo que você sozinho não iria chegar às compreensões que você tem. Isso é graça do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Foi a obra dele que tornou tudo isso possível. A compreensão sempre dependerá de Cristo. Você tem um exemplo disso bem claro no livro de Atos dos Apóstolos, no episódio em que Paulo está diante do rei Agripa. Abra lá a sua Bíblia em Atos 26. E algumas coisas que me chamam sempre a atenção nesse texto é que Paulo está se dirigindo aqui a Agripa, e ele sabe que Agripa é um homem bem versado, um homem que conhece o costume dos judeus, e agora Paulo, ele tem toda a oportunidade de, diante deste homem culto, que conhece a cultura dos judeus, explicar o que estava acontecendo, a injustiça que estava sendo feita. E então Paulo começa assim no verso 26, veja lá, no capítulo 26, a seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então, Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Eu sei que o Senhor conhece a lei dos judeus. Ouça direitinho o que eu tenho a dizer. Então Paulo começa a explicar ao rei, e faz um longo discurso aqui, até o momento em que no verso 24, ele vai ser impedido. Veja lá. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Bobagem é essa? Paulo ouviu isso de um homem. O mesmo Paulo que vai escrever depois aos Coríntios, porque a palavra de Deus é loucura para os que se perdem. Paulo está expondo a palavra de Deus, e esse homem está falando assim: você é louco. Você está delirando, não tem lógica o que você está falando. Veja a resposta de Paulo. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e bom senso. Repare as duas expressões. O que eu falo é verdadeiro, e o que eu falo tem todo o sentido. O que eu falo é lógico. Dá para entender. Então Paulo vai dizer: porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. E então ele diretamente coloca Agripa contra a parede. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas.
Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão? Ou numa tradução melhor do que essa, com tão pouco, você acha que eu vou me tornar um cristão? Porque há quem diga que Agripa aqui quase salvo. Não, ele não é quase salvo. Ele está ironizando Paulo. Ele está dizendo: Paulo, você acha mesmo que eu vou me tornar cristão só com isso? Atente à resposta de Paulo. Paulo respondeu: assim Deus permitisse, que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tal qual eu sou, exceto por essas cadeias. A resposta de Paulo é simples: não depende de você entender, não é pela sua força. Se Deus permitir, você compreende. Quem dera Deus permitisse, que não só o Senhor, como todo mundo que está me ouvindo aqui, compreendesse. Não se compreende sem Cristo. É Ele quem abre os olhos do coração, para que você compreenda o Evangelho. Isso deve tornar você humilde. Isso deve levar você à contrição. Isso deve levar você a dar glória a Deus. Você depende de Cristo para entender o Evangelho. Você depende de Cristo também para ser atendido pelo Pai. Veja o verso 24. No verso 24, Jesus afirmou que até então os discípulos ainda não tinham pedido nada em nome dele, mas que eles deveriam pedir e então receberiam. Diz assim o verso 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. E então no verso 26 ele fala de um momento em que os discípulos irão fazer isso, irão pedir em nome de Jesus. Diz assim a parte A: naquele dia pedireis em meu nome. Pronto, chegou o momento. Só que se você olhar o que segue, o restante do versículo, isso parece contradizer o fato de que Jesus é aquele que intercede pelos crentes diante do Pai. Porque olha o que Jesus está dizendo: e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Que negócio é esse? É para orar em nome de Jesus, sabendo que Ele é o nosso mediador, ou não adianta orar em nome de Jesus, porque Ele não vai rogar por nós? O que Jesus está querendo ensinar aqui? Entenda bem. Até agora, estes homens não compreenderam tudo o que Jesus disse de forma bem clara. E eles têm a presença física de Jesus. Quem está o tempo todo orando é Jesus. O registro é que Jesus está orando ao Pai, é Ele que está ensinando os discípulos a orar. E Jesus agora está falando de um tempo em que Ele não estaria mais presente, Ele vai para o Pai, e então não era Jesus que estaria orando, eram os discípulos mesmos que iriam orar ao Pai. É nesse sentido que Ele está dizendo: não sou eu que vou pedir ao Pai por vocês. William Hendrickson, ele faz uma paráfrase deste texto dizendo o seguinte: e não lhes digo que deverei continuar considerando-os crianças muito pequenas, que não são capazes de orar, de modo que por essa razão outros têm que orar por elas. A ideia é: vocês não vão precisar da minha presença física aqui, orando por vocês. Vocês vão orar ao Pai, coisa que eles não tinham feito até então. Eu volto a ler de novo o verso 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis. Naquele dia, verso 26, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. A ideia então é que os crentes podem se dirigir diretamente a Deus, ao Pai, porque a partir do momento em que Jesus subisse aos céus,
que o seu Espírito viesse e desse entendimento, compreensão a estes homens, eles começariam então a entender corretamente o que é pedir em nome de Jesus. E isso fica claro quando você olha o verso 27. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. E agora então fica claro que Jesus não está abandonando os seus discípulos, dizendo assim: olha, não quero saber mais de vocês, vocês vão pedir para o Pai e eu não vou rogar por vocês. Pelo contrário, eles vão pedir ao Pai e o Pai vai ouvir os discípulos, porque os discípulos são amados de Jesus. É isso que está no verso 27, eu vou ler de novo. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, vocês me têm amado, e vocês estão crendo que eu vim da parte do Pai. Só pode se dirigir ao Pai, se achegar ao Pai, quem já abraçou a Cristo, quem já recebeu a Cristo, quem ama o Senhor Jesus Cristo. É por isso que você depende totalmente de Cristo para ser atendido pelo Pai. Perceba, o Pai ama os discípulos, porque os discípulos têm um correto entendimento acerca de quem é o seu Salvador e mediador, Jesus Cristo, enviado pelo Pai. No verso seguinte, você então percebe que ao lado do Pai está aquele que é a razão de crentes serem atendidos quando se dirigem a Ele em oração. Verso 28. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. É porque Jesus está com o Pai que você ora e Deus ouve você. Ele veio, realizou a sua obra redentora, cumpriu a lei, morreu pelos pecadores, ressuscitou, ascendeu aos céus, enviou o seu Espírito, assentou-se à destra do Pai, onde Ele intercede por você. Agora há pouco você cantou: diante do trono de Deus no céu, tenho perfeita intercessão. E eu tenho o amor do sumo sacerdote que advoga em meu favor. Não foi esta a música? Foi esta a música. Isso não deve ser apenas uma música bonita no lábio. Precisa ser a convicção profunda do seu coração. Você pode se dirigir ao Pai, na certeza de que aquele que está à destra do Pai garante que você é ouvido. Ninguém precisa orar por você. Nós oramos uns pelos outros. Nós fazemos isso porque é ordenado pela Escritura, mas não é porque a oração é mais poderosa do outro. A igreja protestante não crê em sacerdotes que intercedem pelos crentes. Pelo contrário, a doutrina cara e mal compreendida é do sacerdócio universal dos crentes, que quer dizer que cada crente pode se achegar a Deus por meio do único mediador que é Cristo Jesus. Ninguém precisa do pastor para orar por eles. Ninguém precisa daquele irmão mais piedoso para orar por eles. Cada crente ora e é ouvido pelo Pai, porque Cristo está à destra do Pai. É isso que é o sacerdócio universal dos crentes. Não significa que todo crente pode vir pregar no púlpito, que até as mulheres podem vir pregar no púlpito, porque o sacerdócio universal dos crentes, é tudo besteira de gente que não conhece a doutrina. Mas é verdade que cada crente tem livre acesso ao trono da graça. Ele ora e ele é ouvido pelo Pai. Ele ora em nome de Jesus Cristo. Sem Jesus, não haveria a menor possibilidade de você ser atendido pelo Pai. É por causa disso que Ele ouve você, e é por isso que Ele não ouve um não crente.
Porque a oração do não crente não é mediada por Cristo. Cristo não intercede por aqueles que não se dobraram diante dele, não se arrependeram dos seus pecados, não o confessaram como seu Senhor. Cristo intercede pelos seus. Por isso, todo aquele que não ama Cristo e não o reconhece como Salvador, ora em vão. Pior do que isso, o Antigo Testamento diz que essas orações são abomináveis. Porque o homem pecador não tem como se achegar diante de Deus para ter uma audiência com o Senhor. Ele precisa da intercessão de Cristo. Não há forma de se aproximar do Pai sem o Filho. Jesus já disse isso no capítulo 14, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Louve a Deus, meus irmãos, pela intercessão de Cristo. E confiado nessa intercessão, coloque diante do Senhor toda a sua causa. Saiba que você pode colocar diante dele os seus anseios, os seus desejos, aquilo que angustia o seu coração, e que o Pai irá ouvir a sua oração. Se você está aqui nessa noite e não tem esse entendimento, se você acredita naquela lorota de que todos os caminhos levam a Deus, é preciso apenas sinceridade no coração, é preciso se arrepender dos seus pecados e confiar exclusivamente no sacrifício de Cristo Jesus, porque de outra forma Ele não vai escutar você, Ele não vai responder a você. Só há um sentido em que esta frase, todos os caminhos levam a Deus, ela pode ser verdadeira. Um dia, todos os homens se apresentarão diante do tribunal de Deus. Como é que você vai encontrar Deus no final desse caminho? É que faz toda a diferença. Você pode se achegar a Deus por Cristo, o único caminho, ou você pode andar em outros caminhos, que no final se encontrarão na presença de Deus como juiz. Sem Cristo, ninguém é ouvido pelo Pai. Ele atende aqueles que estão unidos ao seu Filho bendito, de quem todos que querem ser ouvidos por Deus dependem. Você depende de Cristo para ser ouvido pelo Pai, é o que diz o texto, mas o texto ainda fala um pouco mais. Você depende de Cristo para perseverar na fé. E vai acontecer algo de novo aqui com os discípulos, interessante. Os discípulos ainda não estão entendendo plenamente o que Jesus está dizendo, mas eles estão presumindo que entendem. Mais uma vez, dê uma olhada aí nos versos 29 e 30. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas figura nenhuma. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. Por que eu estou dizendo que eles não entenderam ainda e estão presumindo que entendem? Porque Jesus está dizendo, virá o tempo em que eu não vou falar por figura. Não chegou ainda. Eles estão falando, agora o Senhor está falando claramente, né? Não, ainda não. O Espírito ainda não veio. Mas estes homens têm no seu coração aqui a falsa compreensão de que eles já entendem tudo e de que eles já confiam agora plenamente no Senhor Jesus Cristo, mas o tempo em que eles entenderão claramente ainda não chegara. Há verdade naquilo que esses homens estão dizendo, claro que há. Qual é a verdade? Eles estão dizendo assim: agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Lembra do contexto aqui? Eles estão cheios de dúvidas, mas eles não se dirigem a Jesus. Eles não perguntam nada para Jesus. É Jesus que chega para eles e fala assim: o que é? E explica. E então eles estão dizendo o seguinte: entendemos, o Senhor de fato não precisa que ninguém pergunte nada, o Senhor sabe de tudo. E isso de fato é
verdade. Entretanto, estes homens ainda não assimilaram tudo o que Jesus falou naquela mesma noite. Vai em João 13. Só para você lembrar o que Jesus já havia dito naquela noite. João 13, verso 38. 37. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Compare com o relato de Marcos, capítulo 14. A partir do verso 27. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Jesus já havia declarado isso: vocês vão me abandonar. E Pedro falou: não vou. E depois que Pedro tomou coragem e disse que todo mundo ia abandonar, menos eles, os outros falaram a mesma coisa: não, ninguém vai abandonar o Senhor aqui, coisa nenhuma. Estes homens ouviram isso, mas estes homens não estavam crendo no que Jesus está dizendo. Então volte lá no capítulo 16 de João. Estes homens que ainda não estão convictos da sua fraqueza, do fato de que eles irão negar a Jesus, estão dizendo no verso 30, agora vemos que sabes todas as coisas, não precisas de que alguém te pergunte, e por isso cremos que de fato vieste de Deus. Jesus então faz uma revelação acerca do que estava para acontecer em breve, naquela mesma noite. Verso 31, respondeu Jesus: credes agora? Vocês têm certeza disso? Veja o verso seguinte: eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo não estou só, porque o Pai está comigo. Diante da afirmação destes homens, agora que o Senhor fala claramente, nós estamos bem convictos, sabe? Vocês creem mesmo? Já vocês vão me deixar sozinho. Daqui a pouco, vocês irão me deixar sozinhos. Eles de fato iriam abandonar o seu mestre, porque Judas está prestes a retornar com os soldados. A prisão de Jesus irá ocorrer, e ficaria bem claro de que eles não estão tão firmes quanto pareciam na expressão lá do verso 30. Cumpriria-se aquilo que está lá em Zacarias, capítulo 13. Veja a profecia de Zacarias 13, verso 7. Desperta, ó espada, contra o meu pastor, e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. O pastor seria ferido, as ovelhas o abandonariam. Daqui a pouco, Judas está chegando, mas Jesus está dizendo: olha, vocês irão me abandonar, o Pai está comigo, eu não estou abandonado, eu não estou sozinho. E o mais bonito dessa passagem, Jesus está para enfrentar o pior momento dos seus anos de ministério. Ele vai enfrentar a morte. Ele vai orar angustiado,
com tristeza no coração, mas ele está preocupado com os seus discípulos. Ele trata de confortar os seus discípulos. Veja o verso 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus sabe que eles vão abandoná-lo já já. Mas Jesus cuida dos seus, porque é Ele que faz com que os seus perseverem. Se os discípulos dependessem somente deles, eles nunca mais retornariam. Eles abandonariam Jesus para todos sempre, de uma vez por todas. Mas Jesus está dizendo, eu estou dizendo o que vai acontecer, para vocês ficarem bem em paz no seu coração. Vocês irão vencer, porque eu venci. Cristo Jesus é a razão dos crentes perseverarem, meus irmãos. Essa convicção que viria nos discípulos após a ressurreição, de que o Senhor venceu o mundo, porque Ele iria morrer, mas depois de 3 dias Ele ressuscitou, e Ele glorioso ascendeu aos céus, ficaria claro que Ele venceu o mundo. E é pautado nessa grande convicção, que estes homens estarão seguros e animados na sua caminhada. É isso que dará forças ao coração destes homens para dizer, por exemplo, como Pedro vai dizer em Atos dos Apóstolos, ameaçado, importa obedecer a Deus que aos homens. É isso que leva estes homens a estar com o coração alegre na perseguição, por se considerarem dignos de sofrer pelo nome de Cristo. A perseverança é por causa de Cristo. Cristo venceu e os seus vencerão, porque estão unidos ao seu Senhor. Mas há muitos crentes que estão iludidos aí, achando que são firmes na fé pelos seus próprios esforços. Enquanto a verdade bíblica é que se você não tiver a Cristo, sozinho você não tem capacidade de se manter firme na fé por conta própria. Você vai desanimar logo logo. O que Paulo afirmou aos Filipenses precisa então estar o tempo todo ressoando aí na sua mente. Paulo diz no capítulo 1, verso 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa precisa ser a convicção do coração. Porque se depender de você, esqueça. Não há perseverança. Não há fé. Você depende do Senhor. E quando você se esquece disso, começa a andar de forma altiva, você precisa da mesma exortação de Paulo aos Coríntios. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Curiosamente, Paulo escreveu isso para a igreja que se achava a igreja mais espiritual de todas. Temos dons, somos crentes. Tinha até um grupo da igreja que na divisão lá dos grupos, eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, dizia, nós somos de Cristo. Negócio é esse. Parece o pessoal aí que começa a brigar e fala assim, eu sou calvinista. Ah, tem os luteranos. Não, eu sou de Jesus. Eu já tenho desconfiança com esse pessoal que começa com esse discurso assim. Eu sei, menino, que todo mundo é crente, só é por causa de Jesus. Isso é claro. Mas não sou arrogante. Esses que dizem assim, eu sou de Jesus, eu não dependo de saber teologia A ou B ou C. Ele está dizendo, eu ando pelo meu próprio caminho. Eu entendo, eu não preciso de ninguém para me explicar não, que negócio é esse. Nós dependemos totalmente de Cristo. Isso significa que em momentos difíceis, em que você acha que não vai conseguir permanecer na fé, você pode buscar o auxílio do seu Senhor. Você pode se lembrar da vitória dele.
Você pode estar convicto de que mesmo depois de 3 dias morto, Ele ressuscitou para a sua justificação. A vitória de Cristo é a vitória da igreja, é a vitória dos crentes. Porque Jesus venceu o mundo, você vencerá o mundo, ainda que você não seja poupado muitas vezes das lutas. Jesus não está dizendo, fique tranquilo, não haverá lutas. Não, vocês vão ter aflições. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não importa a aflição. E é somente um coração convicto disso que pode encarar as tribulações com a perspectiva correta, que é aquela de Tiago: tende por motivo de muita alegria passar por várias provações. Sem entender que você vai perseverar por meio de Cristo, que Ele já venceu por você, você não vai ter essa alegria. Você vai ficar triste a cada obstáculo que surgir na sua vida. Então, cuidado com a altivez do coração, cuidado para não pensar de si mesmo além do que convém, cuidado para não cultivar no seu coração a mesma soberba de Pedro, que como porta-voz dos apóstolos afirmou que de maneira nenhuma negaria Cristo. Você é fraco, Cristo é forte. Você não dá conta de caminhar sozinho, Cristo caminha com você. Ele sustenta a sua vida. Você é sim capaz de abandonar o seu Senhor. Por isso é urgente que você permaneça submisso e dependente dEle. As provações, elas servem para isso. Lembra de Paulo falando do espinho na carne? Incomodava muito. Segundo Paulo, era como um mensageiro de Satanás para bater na sua cara. A maior humilhação que essa? Ser esbofeteado no rosto. Pois Paulo disse que Deus colocou um espinho na carne. Mensageiro de Satanás para esbofetear o apóstolo. Isso levou o apóstolo a fazer, sabe o quê? Buscar a Deus. 3 vezes eu pedi ao Senhor. A resposta: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a resposta de Paulo diante disso: de boa vontade me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. É por isso que ele pode dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Você persevera por causa da vitória de Cristo Jesus, o seu Senhor. Jesus é aquele que consola o seu coração e que fortalece a sua vida para que você permaneça firme, mesmo em meio às lutas. 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo diz assim, a partir do verso 4: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o dia, vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. De novo a convicção de Paulo: é Ele quem vai conservar você firme até o dia final. Você confia em si mesmo
ou você confia no seu Senhor? O texto bíblico lembra que você depende totalmente do Senhor Jesus Cristo. Você depende dele para compreender o Evangelho. Você não veio à fé porque você é mais inteligente do que outras pessoas, ou você é menos pecador do que outras pessoas, tem uma índole melhor do que outras pessoas. Você veio porque por meio do Espírito Santo ele abriu os olhos do seu coração para que você pudesse compreender o Evangelho, vislumbrasse a sua obra, se arrependesse e cresce. Foi o poder do Evangelho, operado pelo Espírito do Senhor. A glória da salvação é de Cristo, porque a salvação depende dele. Você depende dele para ser atendido pelo Pai. É pelos méritos de Cristo que o Pai escuta você. É por estar unido ao Senhor Jesus Cristo que você pode abrir a sua boca e falar com o Senhor na certeza de que Ele irá ouvir e responder a sua oração. Mas é por causa de Cristo. Você depende de Cristo para perseverar na fé. A obra de Cristo em sua vida é do começo ao fim. Você é salvo pela graça, você conta com o Senhor, a quem você pode buscar em oração na sua caminhada, bem certo e seguro de que Ele vai guardar a sua vida até o dia final. Mas por conta do pecado remanescente em você, por vezes você será tentado a caminhar em seus próprios caminhos, conforme a sua própria vontade. Lute então no poder do Espírito Santo, para cultivar um coração humilde e dependente. Junte-se a Davi, em sua oração no Salmo 131. Ele diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém.